Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Índia, o processo de imperialismo britânico e a descolonização. O objetivo da nossa aula é conhecer e analisar geograficamente o colonialismo britânico e o processo de independência da Índia. Começando com a localização da Índia, e algumas curiosidades sobre o território indiano. A República da Índia é um país asiático situado no centro-sul do mesmo. O território ocupa uma área de 3.287.590 km² e abriga uma população de aproximadamente 1.108.033.272 pessoas. O número que lhe garante o segundo lugar em população do mundo, superado somente pela China. Bem, uma curiosidade sobre a Índia é que a Índia é o maior país do subcontinente indiano, se vocês olharem aqui, pintadinho de vermelho. E o subcontinente indiano, geologicamente falando, tem muito mais a ver com o que a gente tem aqui na América do Sul ou na África do que o resto da Ásia. Isso acontece porque antes da deriva continental, aquela parte fazia parte da antiga Gondwana. Gondwana era onde estava a América do Sul, a África, a Antártida, a Austrália e a Índia. Todos esses continentes formavam um único supercontinente. E depois da separação, a Índia se desprende, a Península Indiana se desprende e vai se chocar com outro continente, formando uma barreira gigantesca de montanhas. Nós temos ali o teto do mundo, ou a cordilheira do Himalaia. Essa cordilheira separa a população do sul de todo o resto da Ásia. É por conta disso que existem grandes diferenças culturais entre quem vive ao sul da cordilheira e ao norte da cordilheira. Lembrando que são várias montanhas com mais de 5.000 metros de altura. Não é algo que a gente passa a pé. Bem, ali convivem milhares de etnias, separadas por religiões e idiomas diferentes, além do sistema de castas, que tornava a sociedade rigidamente hierarquizada. Com a chegada do Império Mongol, muçulmano e os europeus, no século XVI, a história desse subcontinente mudaria. Bem, para os mongóis saírem, eles contornaram a cordilheira e entraram próximo ao litoral. Depois, o caminho foi seguido pelos muçulmanos e mais tarde pelos europeus lá no século XVI. A cada chegada de novos povos, novos conflitos, novas separações, novas línguas e novas culturas. Existe ali uma grande pluralidade cultural, uma grande diversidade étnica, com muitas religiões e etnias diferentes. Dentro das religiões mais tradicionais, existia o sistema de castas, que hoje em dia é proibido, mas ele ainda acaba aparecendo muitas vezes como algo muito estruturado na população. Assim como aqui no Brasil, infelizmente, acontece o racismo. Lá na Índia existe uma espécie de racismo também em relação às pessoas de castas ditas inferiores. Bem, a Índia, assim como o Brasil, foi colônia. No caso, eles foram colônia da Inglaterra. Em 1600, chegaram os representantes da Companhia das Índias Orientais, inglesa, a fim de comercializar com os indianos. Um século mais tarde, já tinham enclaves em Bombaim, Madras e Calcutá. Eles chegaram como quem não queria nada ou só queria comercializar e foram conquistando o território, colocando a sua esquadra naval em todo o entorno da península e conseguiram o domínio dessa região. É importante a gente perceber, nesse momento, que, nessa época, o mundo estava dividido entre Portugal, Espanha e Inglaterra. Portugal e Espanha dividiam as Índias Ocidentais, que mais tarde ficaram conhecidas como América, enquanto que a Inglaterra dominava as Índias Orientais, que lá no Tratado de Tordesilhas era para ter ficado com Portugal, mas acabou não ficando.
Bem, com a derrota da Armada Espanhola em 1588, vários comerciantes pediram permissão à Rainha Elizabeth I para navegar pelo Oceano Índico em direção às Índias Orientais. Depois de obter a aprovação, os primeiros navios partiram. Então esse é o começo da história de como vai acontecer essa ocupação. Durante a década seguinte, as tentativas e resultados foram variados, mas a exploração deste grupo provou ser bem-sucedida. Lhes foi concedida uma carta real da rainha sob o nome de governador e da Companhia de Comerciantes de Londres para negociar com as Índias Orientais. Dessa forma, eles passam a negociar, eles passam a dominar o Oceano Índico e controlar todo aquele comércio de especiarias, que na época, assim como o comércio de escravos, era muito importante. Vale lembrar que especiarias, ouro e escravos foram as mercadorias da época. Infelizmente, o que mais movimentou dinheiro foi o comércio de escravos. Bem, sob a proclamação da Rainha Vitória, os franceses também tentaram ocupar o território, mas foram expulsos pelos ingleses em 1755. Assim, os britânicos vão anexando províncias do Punjab e Delhi, até se declararem senhores da Índia. No entanto, a colonização não foi pacífica, com resistências como a revolta dos Cipaios. Em 1877, a Rainha Vitória é proclamada a Imperatriz das Índias. Vamos para uma primeira atividade? Analisando o que estudamos até aqui, escreva em seu caderno o que foi a Companhia das Índias Orientais. Bem, vamos ver como fica uma possível resposta? A Companhia das Índias Orientais foi uma companhia inglesa e mais tarde britânica
formada para prosseguir com o comércio das Índias Orientais, mas acabou por negociar com o subcontinente indiano e a China Qing. Bem, o início. Começava assim a colonização completa com a importação de instituições britânicas ao território indiano, colégios para ambos os sexos, universidades, serviços de correios e telégrafos, estradas de ferro, clubes aristocráticos, entre outros. Vale lembrar que nós estamos vendo uma ocidentalização da Índia, várias coisas teoricamente são benefícios, como estradas de ferro, colégios para pessoas de ambos os sexos, mas ao mesmo tempo nós temos alguns problemas. Na Índia já existia a questão das castas. Toda essa novidade vinha acontecendo para as castas superiores e também para os próprios ingleses que viviam lá. Mas a maior parte da população não vivia isso. E nessa foto mesmo nós conseguimos observar ali alguns problemas sociais que aconteciam na Índia já naquela época. Bem, duas Índias? Como assim? Na verdade, haveria sempre duas Índias durante a dominação britânica. A Índia administrada pelos ingleses, da capital Nova Delhi, e a da Índia dos 565 principados, onde cada um era dominado por uma família nobre, que tinha o total controle sobre o seu território. Eram os controles dos marajás. Eram os territórios dos marajás que controlavam todo aquele território, algo que quase parecia as capitanias hereditárias que aconteceram aqui no Brasil. Bem, isso é muito importante para uma questão recente da Índia e do Paquistão, que nós ainda vamos falar um pouco mais para frente. Bem, sobre a diversidade religiosa. Os muçulmanos, que eram a elite durante o Império Mongol, viram os britânicos como uma ameaça ao seu sistema educativo e à sua religião. Por sua parte, os hindus aceitaram a educação britânica e se transformaram no principal esteio da dominação inglesa, participando como funcionários da administração colonial. Esse modelo é muito parecido com o que os belgas fizeram em Ruanda, onde tiveram problemas étnicos e um genocídio na década de 1990, com a saída dos belgas. Quando nós falamos de Índia, esse modelo de achar um aliado dentro do país para dar a falsa impressão de que as pessoas que estão ali estão dominando alguma coisa, era bem comum nessa época do colonialismo. Dormindo com o inimigo. A educação recebida por essa elite hindu se torna uma faca de dois gumes. Os mesmos hindus que se formaram nas universidades inglesas vão se dar conta que estão servindo ao dominador e traindo o povo ao qual pertencem. Fundam então o Congresso Nacional Indiano em 1885, com o apoio dos liberais britânicos, e vão questionar a ocupação inglesa. Então, a partir do final do século XIX, eles começam a questionar essa dominação. Vale lembrar que aqui nós não estamos falando só do que hoje é o país Índia. Nós estamos falando de toda a colonização, que incluía o Paquistão, a Índia, Butão e outros países ali da região. Bem, daí surge o movimento que fugia das ideias violentas, liderado por Mahatma Gandhi, que era um advogado. Ele percorreu o país pregando uma revolução não violenta contra os ingleses. Outros, como o Partido Nacional do Congresso, de Nehru e Gandhi, perceberam que o colonialismo devia acabar e a Índia deveria se tornar um país independente. É curioso que eles conseguiram ganhar muita voz sem necessariamente praticar violência. E durante esse período, eles chamam muita atenção do mundo inteiro. Após a Primeira Guerra Mundial, as questões da dominação colonial ficaram mais claras. Por isso, Gandhi lidera 3 grandes campanhas anti-britânicas. Em 1919, a greve geral de vários setores, como transporte e limpeza. Em 1920 e 1922, a resistência pacífica, não colaborar com os ingleses, como não votar. Eles se negavam a fazer, seguindo de várias greves de fome e outras atitudes pacíficas. Eles conseguiam
atrair a atenção do mundo para o que estava acontecendo na Índia e tentavam tirar algo que eles tinham como um dominador, que era a colônia inglesa. Bem, de 1930 a 34, a desobediência civil consiste em transgredir as leis. A mais famosa delas talvez seja a Marcha do Sal, onde Gandhi, acompanhado por seus seguidores, recolhe o sal de uma salina e o vende, algo que estava proibido aos indianos, e é preso. Entre eles, Nehru, que se tornaria o primeiro-ministro da Índia independente, além de fundar uma dinastia de políticos. Então, a partir desse grande momento, a desobediência civil, a Índia começa a caminhar para uma independência. Acontece que pouquíssimo tempo depois, o mundo iria presenciar a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito que já aconteceu na história, que nós sabemos. A descolonização da Índia deve ser entendida no contexto pós-guerra, quando se passou a considerar inaceitável o colonialismo. Primeira coisa que é importante nós lembrarmos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra foi bombardeada por mais de 4 anos pela Alemanha. Eles tinham outras preocupações. Eles precisavam se reconstruir. Não dava mais para ficar administrando outras colônias. Os Estados Unidos e a União Soviética passaram a apoiar países que buscavam independência ao longo de todo o mundo. E não ficava bem visto, né, um país como a Inglaterra ainda ter colônias ali, logo no pós-guerra. Isso vai ajudar muito a revolta, né, e os movimentos separatistas não, de independência, liderados por Gandhi. 2 grandes correntes se formaram. A primeira, defendida por Gandhi, advogava por uma Índia unitária. A segunda, reivindicada pelos muçulmanos, pedia um Estado independente, que se chamaria Paquistão. Os principados que eram independentes teriam de escolher qual dos 2 países gostariam de pertencer. Apoiados pelos britânicos, a segunda proposta venceu. Então ali nós vimos 2 Índias se separarem, Paquistão e Índia. E aí começa um problema recente e que perdura até a atualidade. O grande problema é que um dos principados era de um marajá indiano e ficava na região da Caxemira. A maior parte das pessoas que viviam nesse principado eram muçulmanas e não hinduístas. Nessa região fica a nascente do rio Indo, um dos principais rios para a religião hindu. O Paquistão reivindica todo esse território para eles, uma vez que a maior parte das pessoas que moram ali já seguiam outra religião. Os hinduístas, que assumiram a Índia, reivindicaram essa região para eles por conta da nascente do rio Hindu. E esses países passam a se armar um contra o outro logo após a Segunda Guerra Mundial. Apoiados pelas potências do pós-guerra, União Soviética e Estados Unidos, ambos os países se armam e desenvolvem tecnologia nuclear. Hoje, Paquistão e Índia estão entre as 10 maiores potências militares do mundo. Os 2 países possuem armas nucleares e os 2 países são o ponto de maior preocupação para o início de uma terceira guerra mundial, na verdade. Atualmente ainda, chegando pelo norte, uma área da Caxemira é território chinês. E a China, tentando controlar os ânimos na fronteira com seu território, reforça nas últimas décadas a sua fronteira com Paquistão e Índia, levando muitos militares. Isso que poderia escalonar justamente para um conflito mundial, uma vez que você tem 3 potências nucleares diretamente envolvidas por uma disputa territorial. Oficialmente, os britânicos assinaram a data de independência da Índia para 15 de agosto. No entanto, esse dia foi considerado pelos indianos como pouco propício para um acontecimento tão relevante. Dessa maneira, a independência foi proclamada da noite de 14 para 15 de agosto de 1947. E atualmente, como que está essa questão?
O país convive ainda com problemas deixados pelos ingleses, como a questão da fronteira entre Índia e Paquistão, que disputam a região da Caxemira, como eu vinha falando agora há pouco. Na década de 1960, a China também se somou ao conflito. Na década de 1970, o Paquistão Oriental se denominaria Bangladesh. Isso é curioso, né? O Paquistão estava dividido em duas áreas, cercando a Índia. De um dos lados nós tínhamos o Paquistão ocidental e do outro oriental. O oriental, eles se desagregam do Paquistão ocidental e fundem Bangladesh, que hoje é uma das economias com os piores índices de desenvolvimento do mundo. Vamos para mais uma atividade. Quem foi Mahatma Gandhi? Quais eram os princípios que ele seguia? As medidas tomadas por Gandhi e seus seguidores resultaram em algum evento histórico? Agora é com vocês. Vamos ver como fica uma possível resposta? Gandhi foi um indiano que motivou os movimentos de independência da Índia. Buscando um movimento pacifista, ele prezava o diálogo e abominava a violência. Tais atos resultaram na independência do país. Na aula de hoje, nós falamos sobre o processo de colonialismo e independência da Índia. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais!